Nada, eu acho que isso está sendo superdimensionado. Os gêmeos são os clones que andam entre nós. Gêmeos idênticos têm um DNA idêntico. Mas fazer uma cópia exata de um ser humano não é só uma questão de genética. Nós somos complexos demais para isso. Esse assunto todo de clonagem é um pseudo-assunto. Eu não acho que essas pessoas vão sair por aí e nem ser cópias carbono umas das outras. Há claramente algumas influências pré-natais muito importantes, influências no nascimento e experiências singulares que cada indivíduo tem enquanto está crescendo. Então, mesmo se por alguma razão produzíssemos clones, eles seriam pessoas especiais em seu próprio direito. Os clones da natureza são raros. Apenas 4 em 1000 nascimentos resultam em gêmeos idênticos. Há mais de 20 anos, essas anomalias da natureza chamaram a atenção do psicólogo Thomas Bouchard. Isso me atrai. É mesmo incrível. Por exemplo, essas senhoras de 94 anos de idade, olha só, 94 anos, elas têm as rugas nos mesmos lugares, quer dizer, é espantoso. É difícil ver gêmeos sem perguntar que influência os genes têm em fazer de nós quem nós somos. Somos produtos do meio ambiente ou da biologia? Em 1979, Bouchard iniciou um estudo revelador sobre gêmeos idênticos separados ao nascer. Eles são objetos genéticos quase perfeitos. A vantagem dos gêmeos idênticos serem educados separadamente é que eles crescem em famílias separadas e não podem ser tratados como gêmeos que crescem na mesma família. As similaridades são espantosas se você comparar esses gêmeos. É difícil acreditar que não possa haver alguns efeitos genéticos. As últimas descobertas de Bouchard são Debbie e Sharon. Ao nascer, foram adotadas por lares diferentes e durante 45 anos viveram vidas totalmente separadas, sem que uma soubesse da existência da outra. No outono de 1997, elas se encontraram pela primeira vez no aeroporto em Hartford, Connecticut. E quando nos vimos, eu esperava que ela tivesse cabelo encaracolado e ela esperava que eu tivesse cabelo liso. Então, de longe, achávamos que não éramos parecidas e foi, é ela. E aí eu pensei que se não éramos idênticas, não teríamos nada em comum. E não teríamos, sabe? Vamos olhar uma para a outra e vamos embora. Oi, como vai? Oi. E aí ela voltaria para o avião. Nós nos abraçamos, nos olhamos de cima a baixo e... temos a mesma altura. Olha, somos louras baixas. E quando nos encaramos, foi emocionante. E dissemos, ai meu Deus, éramos iguais, era o mesmo rosto. Claro, Sharon e Debbie têm a mesma aparência. Mas o que é estranho é a similaridade de seus maneirismos e preferências, já que cresceram em mundos totalmente diferentes. Isso aponta sem dúvida para os genes como fontes dessas idiosincrasias. Gosto de carros brancos. Para carro seria o branco, porque branco é mais seguro. Roupas eu gosto do azul marinho. Para roupas eu gosto mais do azul marinho, talvez. Há algumas pontes que eu não gosto. Na maioria, pontes altas, principalmente quando não dá para ver a água dos lados, são as piores para mim. Mas tais singularidades são imensuráveis do ponto de vista científico. Bouchard foi capaz de testar muitos outros traços e descobriu que os gêmeos ouvidos separadamente mostram cerca de 50% de similaridades em testes de QI e de personalidade.
Os genes não apenas moldam o comportamento, eles modelam o comportamento em ambientes. Os indivíduos precisam ser expostos aos ambientes, eles precisam aprender, eles têm que desenvolver preferências. Então, as antigas ideias de que, de algum modo, outros genes estabelecem coisas como a cor dos olhos ou do cabelo, simplesmente não se aplicam ao comportamento. O que os genes devem fazer é adquirir o nosso aprendizado, as nossas preferências. E aí nós expressamos essas preferências e podemos aprender coisas. E gêmeos idênticos, ouvidos separados ou ouvidos juntos, por terem tendências similares, são inclinados a captar traços e características similares e a fazer coisas similares. Então não está determinado, não há um modo determinante todo mecânico, não mesmo. A exposição ao ambiente e ao aprendizado é absolutamente necessária. As pessoas acham, os gêmeos idênticos são cópias carbono um do outro. Nem tanto. Os gêmeos, como todos nós, são produtos da natureza e da educação. Mas sem um mapa químico completo da nossa composição genética, as razões para o comportamento humano ainda são assunto de especulação. Na verdade, não há um único gene para qualquer uma dessas coisas. Se fosse assim, acho que seria um problema fácil de resolver e de descobrir que gene era. Há tão pouco conhecimento sobre como os genes influenciam especificamente o comportamento que estamos num ponto onde talvez alguém possa fazer algumas descobertas fundamentais. E as coisas podem ser diferentes do que achamos. Mas e nós? O que faz algumas pessoas pular enquanto outras preferem ficar seguras no chão? Alguns cientistas acreditam que tais traços do caráter estão nos genes que herdamos. Eu acho que eu gosto de correr riscos. Se alguém me desafia a fazer alguma coisa, eu tenho que fazer. Eu não consigo dizer, não, eu não vou fazer isso. O meu irmão mais velho é com certeza um desafiador. Então eu acho que ele é pior do que eu. E acho que nós herdamos isso da minha mãe. Alguns cientistas acreditam que os genes podem nos predispor a agir de certo modo, mesmo quando se trata de uma coisa como correr riscos. O Dr. Dean Hammer está tentando achar a ligação entre os genes e como eles afetam o comportamento. O que os genes fazem é codificar as proteínas, e as proteínas controlam as reações químicas dentro do cérebro. Então não há um gene que diga salte de bungee jumping, ou mergulhe lá do alto, ou fume um cigarro. Os genes alteram a nossa química cerebral de maneiras muito sutis. Para pesquisar o que Hammer chama de gene que busca a novidade, ele compara o comportamento de irmãos e de seu DNA. Nós somos a família O'Neill. E eu sou o Tommy, este é o Johnny, este é o Paul e este é o Joey. Suponha que temos dois irmãos numa piscina. Se um dos irmãos resolve pular do alto e mergulhar na água, talvez fazendo uma acrobacia no ar, ele talvez tenha o gene que busca a novidade. Isso faz seu cérebro responder à dopamina. E é liberada quando você tem uma experiência nova de modo positivo. E ele sente prazer nisso. Se o outro irmão resolve não mergulhar e desce pela escada, ele talvez não tenha o gene que busca a novidade. Mas pode ter o gene da ansiedade. Esse gene controla sua serotonina. E quando ele tem essa experiência, recebe um pouco da serotonina que faz seu cérebro se sentir muito mal. Fica ansioso e preocupado. E então é menos provável que ele mergulhe. Então, apenas olhando esses dois genes, podemos dizer se a pessoa vai ficar excitada ou não com uma nova atividade, como mergulhar, ou se essa mesma atividade a faz se sentir ansiosa. E porque seus genes são um pouco diferentes, isso também faz a química do cérebro um pouco diferente. Além do gene que busca a novidade, os cientistas identificaram genes que causam comportamentos como vício e ansiedade. Mas a tentação de mexer com os chamados genes